Fala galera de Inorgânica 2! Hoje nós vamos falar sobre os lantanídeos. Série dos lantanídeos, o bloco F já vai começar. Nada de paródia hoje, nosso assunto é sério. Nós vamos falar sobre os lantanídeos, que se encontra na tabela periódica no bloco dos elementos de transição. Mas como a gente já sabe, existem os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Os lantanídeos fazem parte dos elementos de transição interna e já eu vou explicar para vocês por quê. Antigamente era comum chamar os lantanídeos de elementos de terra rara. Plural. Elementos de terras raras. Só que hoje não usa-se mais essa denominação porque os elementos de terras raras incluem outros elementos que não estão na série dos lantanídeos. E os lantanídeos não são tão raros assim. Os chamados elementos de terras raras, além de todos os elementos da série dos lantanídeos, também contém os elementos escândio e ítrio. Então, galera, como eu tinha dito anteriormente, os lantanídeos são considerados elementos de transição interna porque eles vão apresentar o seu orbital de valência 4F, sendo que o seu subnível D fica semi-preenchido. Como seria isso? Vamos fazer a distribuição eletrônica do lantânio, cujo número atômico é 57. Lantânio 57, tá? Então eu vou utilizar uma técnica, tá? Que eu tenho, a gente faz distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling. Este aqui, ó. Cadê? Bonitinho aqui, diagrama de Linus Pauling. Mas eu sou uma pessoa meio louca. Eu não consigo seguir regras, muito menos certas. Então tá, galera, vamos lá fazer a distribuição do lantânio. Lantânio, número atômico 57, tá? Eu vou fazer a distribuição em ordem crescente de energia, da mesma forma que é utilizada na tabela, mas como eu disse, de uma maneira diferente. Então, vou começar. Sou porteiro, sou porteiro. Sou dono do portão, sou dono do portão. Sou filho do porteiro, sou filho do porteiro. Eu fiz tudo aqui, que eu gosto de fazer assim, depois eu vou distribuindo os elétrons. Então, eu tenho 57, né? Tenho 57, eu tenho que distribuir esses 57 elétrons aqui. Então, 2, 2, 6, 2, 6... 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2. Deixa eu ver quanto é que eu tenho até aqui. 10, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56. E aí, o que acontece? O nosso lantânio, né, ele tem número atômico 57. Até aqui, eu já tenho 56. O que é que vai acontecer na distribuição desses subníveis, né? O lógico que a gente aprendeu seria pela sequência, como essa historinha aqui está na ordem do diagrama, então seria seguindo as setinhas. Eu teria que preencher o subnível F, mas é justamente essa característica que vai dar à série dos lantanídeos as suas propriedades, né, parecidas, que faz com que eles sejam uma família, sejam uma série. Então, ao invés desse um elétron vir para cá, esse um elétron ele vai ir para o orbital D. E o F aqui vai ficar com 0.
porque é o nosso primeiro elemento. Vou distribuir os níveis aqui para quem quer aprender rapidinho os níveis, né? Que a gente sabe as camadas eletrônicas. O segredo dessa minha historinha aqui é só não repetir, né? Que é aquela coisa que figurinha repetida não completa algo. Então, 1 aparece uma vez, 2, 2, o 3, 3, sem repetir letra. Pego aqui, 4. 4. Agora aqui vai ser 5. 4, 5 e aqui 6, aqui 4 e aqui 5. Então, como a gente viu aqui, subnível maior 6, né? Por isso ele tá no 6º período da tabela periódica, ó, subnível maior 6S2. Então, 6º período da tabela periódica. No subnível F, ele não vai ter nenhum elétron e o D vai ter 1 preenchido. Quando a gente avançar na família dos lantanídeos, né, o próximo elemento seria o sério, de número atômico 58, a gente vai preencher o subnível F, né? No caso, se aqui a gente não tivesse feito a distribuição do lantanídeo, sim do sério, 58, aqui ficaria, vou colocar de outra cor aqui, ficaria 1. E assim por diante, né? Após o sério, o praseudômio, o nome bonito, praseudômio, que tem o número atômico 59, o nosso subnível S, então, ficaria com 2. E assim por diante, né? Até completar os 14 elétrons que cabem no subnível F. As configurações eletrônicas dos metais lantanídeos são mostradas na tabela. O lantânio, elemento do bloco D, que precede a série lantanídica, tem a estrutura eletrônica do xenônio, mais os orbitais 5d1 e 6s2. Poderia-se esperar que os 14 elementos do sério lutécio fossem obtidos pela adição sucessiva de 1, 2, 3 até 14 elétrons ao nível 4F. Contudo, exceto no caso do sério, do gaudolínio e do lutécio, o deslocamento do elétron 5D para o nível 4F é energeticamente mais favorável. Por isso, o gadolínio mantém o arranjo 5D1, porque isso deixa o subnível F semi-preenchido, o que energeticamente é mais favorável. O lutécio mantém o arranjo 5D1 porque o nível 4F já está totalmente preenchido. Os lantânios se caracterizam pela química dos elementos no estado de oxidação mais 3. Os lantanídeos não são elementos particularmente raros. O sério é quase tão abundante quanto o cobre. Exceto pelo promécio, que não ocorre na natureza, todos os lantanídeos são mais abundantes que o iodo. A abundância dos elementos e o número de isótopos naturais varia regularmente. Elementos com número atômico par, isto é, com um número par de prótons no núcleo, são mais abundantes que seus vizinhos, com número atômicos ímpares. Regra de Higgs. Os elementos com número atômicos pares também possuem maior número de isótopos estáveis. Os elementos com número atômicos ímpares nunca possuem mais do que 2 isótopos estáveis. A estabilidade de um nuclídeo é dependente tanto do número de prótons quanto do número de nêutrons existentes no núcleo. O elemento 61, o promécio, não ocorre na natureza. Foi obtido e estudado pela primeira vez em 1964 nos Estados Unidos. Sua ausência na natureza pode ser explicada pela regra de Matute, que estabelece que se 2 elementos consecutivos tiverem isótopos da mesma massa, um desses isótopos será instável. Como os elementos 60 e 62 têm 7 isótopos cada um,
Não resta ao proméssio elemento 61 muitas possibilidades de isótopos com massas atômicas estáveis. De acordo com a regra de Mattauch ou Mattauch, sei lá como é que fala, se o proméssio tivesse um isótopo estável, este deveria ter uma massa atômica situado fora do intervalo de 142 a 150. Os únicos isótopos do proméssio obtidos até hoje são radioativos. Então, galera, os lantanídeos, até hoje na indústria, eles ainda são chamados muitos de metais de terras raras, né? Usualmente. E abordando um pouco esse assunto, o Brasil já foi considerado, ele ainda é rico nesses metais de terras raras, né? Que hoje são fundamentais para aplicações tecnológicas. No caso dos lantanídeos, a gente vai ter muitas aplicações das propriedades fluorescentes deles, né, luminescentes. Então a gente vai ter toda essa gama de iluminação aí, a gente vai ter metais dos lantanídeos participando, né? A China é o grande produtor e explorador dos considerados metais de terras raras. E abordando um pouco do conceito histórico, o Brasil, como eu disse, né, antigamente o pessoal procurava muita areia, esse tipo de areia com terras raras, era muito utilizado nas embarcações, nos navios e tudo mais. E durante muito tempo, países europeus vinham, exploravam, retiravam essa areia daqui do Brasil sem nenhum tipo de regulamentação, exploravam mesmo, até que Getúlio Vargas, na área Vargas, né, foi o primeiro a começar a estabelecer, vocês não vão vir aqui explorar as nossas terras raras, a areia rara, levar embora e ficar desse jeito. Aí começou a ter uma regulamentação sobre isso. Mas, enfim, né, a gente tem que ficar de olho aí, porque o nosso país é um país muito rico em uma série de propriedades, de recursos naturais, na verdade, é muito rico de recursos naturais, minerais, e a gente tem que se apropriar disso e não deixar as pessoas virem aqui simplesmente explorar e não devolver nada, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre cada elemento dos lantanídeos de forma mais geral. Para fazer esse seminário, eu utilizei esse livro, Química Inorgânica Não Tão Concisa, e também estou utilizando a internet, né, tempos modernos, como forma e fonte de pesquisa. Então vamos lá, vamos começar com o lantânio. O lantânio é um elemento químico de símbolo La e número atômico 57, com massa atômica de 138,9 unidades de massa atômica e é um metal de transição interna, terra rara, pertencente ao grupo 3 da classificação periódica dos elementos. A temperatura ambiente, o lantânio encontra-se no estado sólido. É encontrado principalmente em minerais de terras raras associados com cério. É dúctil, maleável, usado principalmente em ligas para a produção de lentes especiais, pedras para isqueiros e como esponja de hidrogênio. Foi descoberto em 1839 por Carl Gustav Moser em Estocolmo, na Suécia. Oxida rapidamente quando exposto ao ar. A água fria ataca lentamente o lantânio, enquanto a água quente ataca muito mais rapidamente. Aplicações: é usado em eletrodos de carbono para produzir luz, principalmente para iluminação de estúdios e projeções na indústria cinematográfica. É usado como solda. O óxido de lantânio aumenta a resistência do vidro e são usados para produções de vidros ópticos especiais. Quantidades pequenas de lantânio são adicionadas ao aço para melhorar a maleabilidade. O óxido é usado em eletrônica como válvulas eletrônicas. Serve também como mantas de lanternas a gás. Na forma de composto, é usado para polir vidros em lapidação.
O nitrato de lantânio é aplicado principalmente em vidros especiais e no tratamento da água e como catalisador. O sério, do latim sério, em homenagem ao esteroide séries, é um elemento químico de símbolo Ce, número atômico 58, com massa atômica 140,1 unidades de massa. É um elemento metálico da série de transição interna, terra rara, lantanídeo, encontrado principalmente nos minerais monazita e bastinazita. A temperatura ambiente, o sério encontra-se no estado sólido. É usado principalmente na forma de ligas para a produção de pedras de ignição de isqueiros e eletrodos de arco de grafite na indústria cinematográfica. Seu óxido como catalisador em fornos autolimpantes na indústria de petróleo. Seu sulfato é forte agente oxidante usado em análises químicas volumétricas. Foi descoberto em 1803 pelo sueco John Jacob Berzelius. Principais características: é usado em ligas, assemelha-se ao ferro na cor, no brilho, mas é mais macio, maleável e dúctil. Perde lustre rapidamente na presença do ar. Somente o európio é mais reativo entre os elementos das terras raras. As soluções alcalinas e os ácidos diluídos e concentrados atacam o metal rapidamente. O metal puro pode inflamar-se quando riscado com uma faca. O sério reage lentamente em água fria e rapidamente em água quente. Devido à distribuição eletrônica no subnível 4F e de outros orbitais mais externos, o sério exibe características químicas interessantes. Por exemplo, a compressão ou refrigeração do metal pode modificar seu estado de oxidação de +3 para +4. O sério com estado de oxidação +3 é denominado ceroso, quando apresenta estado de oxidação +4 de sérico. Os sais sério 4 séricos são vermelhos, alaranjados ou amarelos. Os sério 3 cerosos são geralmente brancos. Aplicações em metalurgia: usado para a produção de ligas de alumínio, aço e ferros. Adicionar sério ao forno fundido para produzir ferro maleável. No aço, o sério pode ajudar a reduzir os sulfatos e óxidos. O sério é usado em aço inoxidável e como agente endurecedor. De 3 a 4% de sério são adicionados às ligas de magnésio para dar resistência ao calor. O sério é usado nas ligas que são usadas para a produção de ímãs permanentes. O sério é um componente de ligas pirofosfóricas usadas para a produção de pedras de isqueiro. Óxido de sério. O óxido foi usado em mantas, camisas de lampiões a gás. O óxido também está emergindo como catalisador de hidrocarbonetos em forno autolimpantes incorporado nas paredes do forno. O óxido de sério é usado como abrasivo na indústria de polimento de vidros. O óxido de sério está encontrando uso como catalisador no craqueamento e refinamento de petróleo. Também é usado em lâmpadas de arco de carbono, principalmente na indústria cinematográfica. Compostos de sério são usados para coloração de esmalte. O praseodímio é um elemento químico de símbolo PR, número atômico 59, com massa atômica 140, que a temperatura ambiente se encontra no estado sólido. Faz parte do grupo de terras raras, ocorrendo naturalmente nos minerais monazita e bastanazita. Foi isolado em 1885 pelo químico austríaco Barão Karl Ehrlich, a partir de dínio. O praseodímio é usado para produzir ligas metálicas de alta resistência térmica e mecânica, utilizado em componentes e motores de avião e de filamentos para lâmpadas de projetores cinematográficos, e também usado na produção do metal MISC para pedras de isqueiros. O neodímio, novo, de gêmeos,
gêmeos do grego, é um elemento químico de símbolo Md, número atômico igual a 60, massa atômica 144,2. A temperatura ambiente é sólido. É um dos metais mais reativos de terras raras. Exposto ao ar, escurece rapidamente formando óxido. É usado como óculos de proteção para absorver a luz da chama amarela para os soldadores e assopradores de vidro. Promécio, em homenagem ao titã grego Prometeu, elemento químico de símbolo Pm, número atômico igual a 61, massa atômica igual a 145, a temperatura ambiente, o promécio encontra-se no estado sólido. Faz parte dos grupos das terras raras. A principal aplicação é como emissor de radiações betas para produzir medidores de espessura. A prova da existência do promécio só foi obtida em 1945 por Jacob A. Marinsky, durante a análise dos subprodutos da fissão do urânio. Samário é um elemento químico de símbolo Sm, número atômico igual a 62, com massa atômica 150. A temperatura ambiente, o samário encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo das terras raras. É utilizado em lâmpadas de eletrodos de carbono na indústria cinematográfica. Foi descoberto pelo francês Lecoq em 1879. Európio recebe esse nome em homenagem ao continente europeu. É um elemento químico de símbolo Eu, número atômico 63, apresenta massa atômica 152. É um metal de transição interna da série dos lantanídeos. A temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. É branco e prateado. É o mais reativo dos metais de terras raras. Foi descoberto em 1901 por Eugène Antonier de Marseille. Aplicações pouco conhecida, usado em lumes de relógio moderno. O óxido de európio é extensivamente usado como componente do fósforo vermelho. Gaudolínio, nomeado em homenagem ao químico John Gaudolin, um elemento químico de símbolo Gd, número atômico 64, com massa atômica 157. A temperatura ambiente, o gaudolínio encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo de terras raras. Foi descoberto em 1880 por Jean Charles. O gaudolínio ele é aplicado em micro-ondas, os seus compostos são usados como produção de fosfório ativador em cor de TVs, em tubos de TVs coloridas. Térbio é o elemento químico de símbolo Tb, número atômico 65, com massa atômica de 158. A temperatura ambiente, o térbio encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo das terras raras. É usado em ligas metálicas para a produção de dispositivos eletrônicos. Foi descoberto pelo químico sueco Carl Gustaf Monsader em 1843. Disprósio é um elemento químico metálico de símbolo Dy e de número atômico igual a 66, com massa atômica 162,5. A temperatura ambiente, o disprósio encontra-se no estado sólido, faz parte do grupo das terras raras. O disprósio é usado em conjunto com vanádio e outros elementos como componente de materiais para lasers. Esse elemento foi identificado pela primeira vez em 1886 em Paris, pelo químico francês Lecoq.
Brômio, diômia, Estocolmo, cidade natal do descobridor do elemento. Elemento químico de símbolo HO, número atômico 67, que apresenta massa atômica 164,9. É um elemento da série de metal de transição interna, lantanídeos, macio e maleável, sólido, aspecto branco e prateado, resistente à corrosão e ar seco. É usado como gerador de campos magnéticos em reatores nucleares e na produção de lasers. Foi descoberto pelos químicos suíços Marc Delfont e Jacques-Louis Sorel em 1878, quando observavam uma banda de absorção no espectro de um elemento até então desconhecido. O érbio, em homenagem à cidade da Suécia, onde foi encontrado, é um elemento químico de símbolo ER, número atômico 68, com massa atômica 167,2. Pertencente ao grupo dos lantanídeos, a temperatura ambiente, o érbio encontra-se no estado sólido. É usado em filtro fotográfico, dopante em amplificadores ópticos e seu óxido como pigmento para colorir vidros e esmalte. Foi descoberto em 1843 pelo sueco Carl Gustaf Montesser, do mineral gadolinita. Túlio, do grego tule, nome de uma ilha. É um elemento químico de símbolo Tm, número atômico 69, com massa atômica igual a 168,9. A temperatura ambiente, o túlio encontra-se em estado sólido. É encontrado com outros metais de terras raras no mineral monazita. Devido ao preço elevado, o túlio e seus compostos não apresentam ainda aplicação economicamente viável. Foi descoberto em 1879 pelo sueco Per Theodor Cleve. E térbio, em homenagem à cidade Terbi, na Suécia, um elemento da tabela química periódica que apresenta o símbolo YB, número atômico 70, com massa atômica 173. O itérbio é um elemento metálico prateado e macio. É um elemento de terra rara da série dos lantanídeos. Encontrado nos minerais gaudonilita, monazita e xenótimo. O itérbio se associa às vezes com o itírio e outros elementos relacionados e é usado em alguns aços. O itérbio natural é uma mistura de 7 isótopos estáveis. A temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. Existem poucas aplicações para este elemento. Foi descoberto em 1878 por Jean Charles Macnier. Lutécio é um elemento químico de símbolo Lu, número atômico 71, apresenta massa atômica 175. A temperatura ambiente, o lutécio encontra-se no estado sólido, faz parte do grupo das terras raras. Por ser um elemento muito caro, sua aplicação é limitada, entretanto, encontra alguns usos na indústria do petróleo. Foi descoberto em 1878 por Jean Charles Miracle. Mais tarde, em 1907, o químico francês conseguiu separar as impurezas da itérbia em 2 outros compostos, na tentativa de purificá-los, para obter as características físicas e químicas do mesmo, mas sem muito sucesso, aos quais se deu o nome de neotérbia e lutércia, respectivamente chamado de itérbio e lutécio atualmente. A separação dos elementos lantanídeos é muito difícil. Geralmente a separação de elementos são feitos pela sua diferença de tamanho e de carga. No geral, os lantanídeos são trivalentes, o que dificulta muito a separação desses elementos. Separar um lantanídeo é tão difícil quanto separar os isótopos de um elemento. Essa separação hoje em dia é feita por pequenas diferenças de valência e solubilidade. Hoje utiliza-se mais as técnicas de cromatografia de troca iônica e de variação de valência, mas também a gente consegue separar através da precipitação, reação térmica, cristalização fracionada, formação de complexos, extração por solventes, enfim, esse que eu já citei, né? Variação de valência
fluorescência e cromatografia de troca iônica. Muitos lantanídeos, como vocês puderam ver anteriormente, eles não têm aplicações porque separar, extrair esses elementos é um processo muito caro e muito difícil. Então, meio que ainda não se sabe o que fazer com eles, não achou algo que compense, né? Todo esse trabalho de extração desses metais. Como esses sais duplos podem ser facilmente cristalizados, eles têm sido usados para separar os elementos lantanídeos uns dos outros. Os sais dos lantanídeos geralmente contêm água de cristalização. A solubilidade depende da pequena diferença entre a energia reticular e a energia de solvatação, e não há uma tendência clara dentro do grupo. A solubilidade de muitos de seus sais segue os padrões observados para os elementos do grupo 2. Assim, os cloretos e os nitratos são solúveis em água, enquanto os oxalatos e os carbonatos e os fluoretos são quase insolúveis. Em contraste com os elementos do grupo 2, os sulfatos dos lantanídeos são muito solúveis. Muitos elementos da série dos lantanídeos formam sais duplos com correspondentes dos sais dos elementos do grupo 1 ou amônia. Contração lantanídica. Os raios covalentes iônicos geralmente aumentam de cima para baixo dentro de um grupo, devido à presença de níveis adicionais de elétrons preenchidos. No período da tabela periódica, os raios covalentes iônicos decrescem da esquerda para a direita. Isso ocorre porque os elétrons que vão sendo acrescidos brindam ineficientemente a carga nuclear adicional. Assim, todos os elétrons são mais atraídos e se aproximam do núcleo. O efeito de blindagem dos elétrons diminui na sequência S, P, D e F. A contração de tamanho de um elemento para outro é relativamente pequena. Contudo, o efeito resultante da adição de 14 elétrons e de 14 prótons no núcleo do sério ao lutécio leva a uma redução de cerca de 0,2 no ângulo. Esse fenômeno é conhecido como contração lantanídica. A dureza, os pontos de fusão e os pontos de ebulição dos elementos aumentam do sério ao lutécio. Isso decorre durante a atração entre os átomos à medida que seus tamanhos diminuem. Os íons de lantanídeos 3+, têm carga elevada, que favorece a formação de complexos. Contudo, os íons são relativamente grandes quando comparado com os íons de elementos de transição e, consequentemente, não tendem a formar complexos com facilidade. Em solução aquosa, não formam complexo com aminas, pois a água é um ligante mais forte que as aminas. Todavia, complexo com aminas podem ser obtidos em solventes não aquosos. Bem, pessoal, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, nessa nossa jornada de conhecimento aí sobre a tabela periódica, em especial em Inorgânica 2, sobre os elementos de transição. Geralmente, quando a gente está dando aula no ensino médio, a gente fala muito pouco sobre a família dos lantanídeos e dos actinídeos pela falta de tempo mesmo, né? Mas tem muita coisa para ser estudada, visto que esses elementos estão sendo aplicados largamente na indústria tecnológica, né? Então fica aí o meu beijão, meu agradecimento a todos, obrigada a todos pela atenção, muito obrigada ao professor pela oportunidade e até logo!